Bolo gelado de bombom de morango. Sabe aqueles bolos deliciosos que normalmente vêm embrulhadinhos no papel alumínio, que você tem que comer bem geladinho e o sabor dele é intenso? É esse bolo que você vai aprender hoje, só que no sabor de bombom de morango, uma massa perfeita de chocolate, um recheio branco com morangos frescos e uma cobertura incrível de chocolate. Eu sou a Penélope e vou te ensinar agora o passo a passo. Em uma batedeira, coloque 3 claras inteiras e bata até atingir aquele ponto de claras em neve. Feito isso, desligue a batedeira e reserve essas claras em neve em outra vasilha. E na mesma vasilha da batedeira, você vai adicionar as 3 gemas daquelas claras que você separou. Vamos ligar a batedeira novamente na velocidade bem alta e vamos adicionar 185 gramas de açúcar refinado junto com as 3 gemas. Continuando batendo, vamos adicionar 50 ml de óleo, ainda com a batedeira ligada. Assim eu aumento a velocidade da minha batedeira. Enquanto esses 3 ingredientes batem em outra vasilha, eu vou peneirar 135 gramas de farinha de trigo e também 50 gramas de amido de milho. Junto eu já vou colocar 10 gramas de fermento em pó e também 3 gramas de bicarbonato, tudo bem? E vamos colocar também 50 gramas de chocolate em pó, então na vasilha todos os ingredientes secos. Vamos misturar com o fouet para incorporar ar nesses ingredientes secos. E depois vamos diminuir um pouco a velocidade da batedeira e vamos acrescentar aos poucos os ingredientes secos aos ingredientes que estão na batedeira. Tudo bem? Eu vou colocando assim com a ajuda de uma colher. Junto eu intercalo 105 ml de água quente. Tudo bem? Então eu coloco 2 colheres dos ingredientes secos e vou intercalando com aquela quantidade da água, que é 105 ml de água quente. E assim até finalizar todos os ingredientes, tudo entrar dentro da batedeira. Entrou tudinho dentro da batedeira, eu já vou desligar imediatamente. Não preciso continuar batendo mais aqui depois que eu misturar todos esses ingredientes. E agora com a batedeira desligada, eu vou limpando aqui as laterais desses ingredientes secos que não conseguiram ser misturados, tá? Com a ajuda de uma espátula de silicone. E depois disso eu já posso pegar aquelas claras em neve que nós batemos no começo da receita e vamos incorporando aos poucos. Eu coloco primeiro uma porção, misturo delicadamente, depois coloco a segunda porção, misturo novamente e a terceira para finalizar. Sempre delicadamente para você não estourar as bolhas de ar que você incorporou nessas claras em neve, ok? Isso vai ajudar seu bolo a ficar fofinho, perfeito, delicioso. Feito isso, o bolinho já pode ir para a assadeira para entrar para o forno. Então eu coloco todo o conteúdo numa assadeira untada que eu untei com desmoldante e vou levar para assar ao forno de 180 graus. E depois disso, vamos começar a fazer o nosso recheio enquanto o nosso bolo está lá assando. Então, em uma panela, vamos colocar 395 gramas de leite condensado, 10 gramas de amido de milho, ainda com o fogo desligado, vamos dissolver esse amido no leite condensado e vamos acrescentar 100 gramas de creme de leite, mais 130 ml de leite, vamos misturar mais um pouquinho e logo em seguida adiciona 10 gramas de manteiga e também vamos adicionar 150 gramas de chocolate branco picadinho, aquele chocolate delicioso, chocolate nobre. Vamos levar ao fogo e mexer até dar o ponto. O ponto aqui é aquele ponto que você passa a espátula no fundo da panela, vai abrir aquele caminho lindo e já fechar. Esse é o ponto que queremos. Repare, olha só, é bem fácil. Feito isso, chegou neste ponto perfeito, você já pode desligar o seu fogo e retirar todo esse conteúdo desse brigadeiro branco delicioso e colocar em um recipiente ou em prato para que ele esfrie completamente. Precisamos usar ele bem frio para rechear o nosso bolo, ok? Nossa massinha já está assadinha, olha só como que fica perfeita, fofinha. Você vai deixar ela esfriar completamente e depois vamos cortar no meio da massa certinho para poder rechear o nosso bolo gelado bombom de morango. Olha só, repare como ela é perfeita, ela é incrível, cheirosa, fofinha, super saborosa e como vai óleo, vai leite, ela fica mais úmida, incrível para você fazer seus bolos gelados. Na mesma assadeira que ela foi assada, eu forrei com plástico filme, coloquei a primeira camada da massa, vamos regar com 150 ml de água e 50 gramas de leite condensado. Apenas misturei os dois e
já está pronta a minha caldinha para ser utilizada. Vamos regar bem, porque é um bolo gelado, ele precisa ficar bem úmido, bem delicioso. Tudo bem? Feito isso, vamos colocar todo o conteúdo do recheio já frio, tá? É importante que seja frio para não embolorar o seu bolo depois na geladeira. Então, não podemos usar recheios quentes nos nossos bolos. Tem que estar frio, completamente frio. Então, eu indico você fazer a massa e o recheio um dia antes, assim tem tempo, né, de esfriar tudo certinho. Com a ajuda de uma espátula, eu vou esticar, passar certinho esse recheio e vou pegar 300 gramas de morangos frescos. Eu pico ele bem grandes, não pico pequenininho, assim ele vai soltar menos água, e escolho aqueles morangos mais firmes, tá? Mas como é um bolo gelado, você não se preocupe com esse trabalho. Ah, Penélope, vai soltar água, vai começar a amolecer, não se preocupe. Eu quero que solte a água para ele ficar ainda mais úmido, mais delicioso, um sabor mais perfeito do morango, do nosso bombom de morango, né? Coloquei a segunda massa por cima e vou regar com o restante da calda. Como eu disse, 150 ml de água, mais 50 gramas de leite condensado. Essa é a quantidade para essa massa, para essa receita, ok? Olha só, usei todinho. Feito isso, vou passar o plástico filme no meu bolo e vou levar para a geladeira por no mínimo por 6 horas. É importante esse tempo de descanso para que a massa sugue toda essa calda e fique perfeito sabor. Agora, enquanto isso, vamos fazendo a cobertura. Em uma panela, você vai colocar 395 gramas de leite condensado, mais 20 gramas de amido de milho, ainda com o fogo desligado. Vamos colocar 50 gramas de chocolate em pó e vamos misturar tudo com uma espátula de silicone, assim não vai ficar pelotinhos do amido nem do chocolate no nosso leite condensado, tudo bem? Ainda com o fogo desligado, vamos acrescentar 200 gramas de creme de leite, mais 200 ml de leite e também 20 gramas de manteiga. Vamos misturar novamente e vamos levar ao fogo médio e mexer aqui até dar o ponto. O ponto aqui você já sabe, aquele que a gente passa a espátula no fundo da panela e vai abrir aquele caminho e logo vai fechar. Esse é o ponto do brigadeiro cremoso que queremos aqui. Repare que é um brigadeiro diferente, é um brigadeiro que vai leite, amido, é um brigadeiro mais cremoso, mais suave o sabor. É incrível para esse bolo gelado de bombom de morango. Olha só, aqui já está praticamente pronto. O ponto é esse. Vamos desligar o fogo e esperar esfriar completamente. Esfriou completamente, nosso bolo já descansado na geladeira, vamos desenformar em um recipiente, um prato, retirar todo esse plástico, né, que protegeu ele de não grudar nos fundos. E olha só como que fica. Incrível, perfeito, super úmido. O morango começa a escorrer uma caldinha, sim, mas não se preocupe, vai ficar ainda mais delicioso esse bolo gelado com essa caldinha do morango que escorre, fica um sabor ainda mais intenso, tá? Do chocolate com morango. Vamos passar essa cobertura do brigadeiro já frio em cima do nosso bolo. E aí sim, depois disso, nós vamos polvilhar chocolate em pó por cima. Olha só, aqui eu estou usando chocolate em pó 50% mesmo, pode ser cacau em pó 100%, enfim, o que você desejar, até mesmo granulado, se você preferir trocar, ok? Polvilhe bem com a ajuda de uma peneirinha e depois disso vamos cortar as fatias. Primeiro eu corto no meio, aqui como estou usando uma forma quadrada, tá? De 20 por 20, eu corto no meio, depois corto no meio do meio e depois novamente do outro lado. Olha só, é bem simples. E repito isso depois do outro lado novamente. Assim, todas as fatias, os quadradinhos, né, desse bolo gelado de bombom de morango vai ficar tudo no mesmo tamanho. Assim, não tem briga, né? Todo mundo vai comer a mesma quantidade. E aqui vai render 16 unidades dessa delícia, desse bolo perfeito de bombom de morango. E olha só como que ele fica por dentro. Como os morangos são grandes, são firmes, eles ficam assim, ó, parecendo deliciosos. Olha quanto recheio que fica, essa massa bem úmida, bem deliciosa e essa cobertura incrível de um brigadeiro cremoso. Não tem quem não se apaixone. Eu vou dizer uma coisa para você, é um dos bolos gelados mais deliciosos que eu já provei na vida. Eu juro para você, é perfeita essa combinação de chocolate, desse creme branco com esses morangos frescos. É incrível, tenho certeza que quando você fizer, você vai se apaixonar também. Agora eu vou mostrar para você como você vai embrulhar esses bolos gelados. Aqui eu estou usando um papel chumbo.
Você pode também usar papel alumínio se desejar, tá? Mas o papel chumbo você encontra com facilidade em lojas de confeitaria. Ele tem de várias cores, você pode fazer da cor do seu logo, se não da cor da festa, né? Do tema do seu cliente, enfim, fica lindo, perfeito, incrível. Depois que você embrulhou, você vem com um seu logo, uma etiquetinha, né? Você pode colocar em cima, assim, personaliza os seus bolos. E é muito importante também ter a validade embaixo, tá? Quando foi fabricado e até quando que vai durar esses bolinhos gelados para o seu cliente comer com toda tranquilidade, ainda mais que tem frutas frescas. No final desse vídeo eu vou citar para você qual que é a validade desse bolo delicioso. Outra opção também é enrolar no papel de celofane, aonde o bolo vai ficar à mostra, ele é transparente e o seu cliente vai ver essa delícia desses morangos, com esse creme, com esse super recheio, com essa cobertura incrível. Você vai enrolar da mesma forma e depois colar também o seu adesivinho, ou se não uma fitinha para que grude e passar uma fita linda por cima, dando aquele charme todo especial. As duas opções de embrulho ficam lindas e tem muito mais ideias que você encontra em casa de confeitaria, como embalagens, enfim, para você arrasar com seus bolos gelados para os seus clientes. E assim eu encerro essa receita deliciosa de bolo gelado de bombom de morango. E se você quiser fazer recheios incríveis como esse que eu te ensinei agora, assine agora o nosso Clube do Recheio. Todos os assinantes recebem uma receita de recheio em vídeo e em PDF por semana. Então não fique de fora. Clique no link clubedorecheio.com e vire um assinante agora. Um beijo. Tchau, tchau.